que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus nos ensina isso. E antes de nós orarmos, eu quero ter uma breve contextualização. Aqui Jesus está no Sermão do Monte, e nesse Sermão do Monte Jesus vai ensinar os valores do reino. Jesus vai ensinar quais são os valores do reino de Deus. O que é importante para aqueles que querem ser habitantes do reino. Quais são as bênçãos. Quem é considerado um bem-aventurado no reino de Deus. E a partir do capítulo 6, Jesus vai trazer algumas questões que os discípulos dele deveriam fazer. Não simplesmente ser, mas eles deveriam também colocar em prática tais valores. E ele fala da oração, ele fala das esmolas, ele fala do jejum, e aqui ele vai falar um pouco sobre essa espiritualidade do coração da pessoa. Essa espiritualidade que não é hipócrita e nem consegue ser hipócrita, mas é a espiritualidade verdadeira que flui do coração da pessoa, que vem do coração sincero da pessoa. E é importante dizer que o que Jesus vai falar aqui, ela se encaixa a todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as etnias, porque Jesus vai trazer lições espirituais para aquele que é mais pobre, para aquele que é mais rico. Talvez a pessoa não tivesse riquezas financeiras, mas essas lições ainda assim servem para ela. Porque Jesus vai ensinar que riqueza não é necessariamente o dinheiro, mas riqueza, no sentido bíblico, é onde está o seu coração. Esse é o seu tesouro. Então, convido você a baixar sua cabeça mais uma vez para nós orarmos. Pai Santo, tua palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Todo fim de ano é o mesmo dilema. Todo fim de ano a gente promete, a gente faz aquela retrospectiva, aí vê que não cumpriu nada do que prometeu no ano anterior, aí vai lá e faz mais promessas em cima das promessas que não cumpriram. Todo mundo faz algum tipo de planejamento, de sonho, coloca perspectivas, coloca vontades que quer alcançar em 2023, ou fez isso no ano passado, já fez isso para esse ano. Eu fui pesquisar então, encontrei algumas matérias que falam sobre os 10 pedidos mais comuns entre todos. E eu separei em 5, porque esses 5, com certeza, todo mundo já fez em algum momento da vida. O mais pedido é aquele: vou emagrecer, vou cuidar da saúde, esse ano eu vou dar aquela caminhada, vou me exercitar mais, vou virar fitness, vou perder 20 quilos, 30, 10, 5, e acaba que a pessoa fica do mesmo jeito que começou, aí vai para a academia, paga o ano inteiro da academia, vai 2 vezes na semana, e foi-se embora a promessa. A segunda promessa é aquela do guardar mais dinheiro. Então a pessoa fala: não, esse ano eu vou gastar menos, fazer uma poupança, porque eu quero viajar, quero fazer não sei o quê. E aí acaba o ano e a pessoa só fez mais dívida. A terceira é uma que eu sempre escutei do meu pai, que é o parar de fumar ou de beber. E sempre fala: não, esse é o último ano. Aí chegava no 31 de dezembro, esse é o último cigarro que eu vou fumar. Dava 1 de janeiro e ele estava fumando de novo. O quarto é estudar mais. Então a pessoa vai lá e fala: não, esse ano eu vou focar em estudar. Vou fazer um curso, vou fazer um mestrado, vou fazer não sei o quê, vou fazer
sei lá o que também, eu vou me dedicar na minha área, vou estudar, vou terminar o ensino médio, vou melhorar, vou fazer um curso, vou pagar um curso, quero melhorar, quero me aprimorar na minha área. E a quinta promessa é: esse ano eu vou trabalhar menos e curtir mais a vida. Esse ano eu quero trabalhar menos, quero ficar mais em casa, quero curtir mais meus familiares, curtir mais meus filhos. Todo mundo, em certo sentido, já fez alguma coisa parecida com essas 5 promessas, com esses 5 desejos. Mas a pergunta que surge é: essas promessas que fazemos e que nunca nós cumprimos, elas valem o nosso esforço? Elas valem de verdade o nosso tempo? Elas valem de verdade os recursos que nós investiremos neles? Os projetos que você fez para esse ano, os sonhos que você tem para esse ano, eles valem a pena? Eles valem o que você está se dispondo a sacrificar por eles? E para responder essa pergunta, o tema do nosso sermão de hoje, do primeiro sermão de 2023, é o melhor projeto para 2023. O melhor sonho para 2023. E a primeira lição que esse texto nos traz é que há projetos e sonhos que não são bons. No verso 19, Jesus vai dizer assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Jesus aqui quer dizer mais do que só o tesouro monetário, mais do que só o tesouro físico, mais do que só o tesouro financeiro, melhor dizendo. Jesus está falando de tesouro, como a tudo aquilo que molda o nosso coração, como aquilo que nós colocamos como prioridade da nossa vida, tudo aquilo que nós colocamos como objeto de tamanha vontade, que nós fazemos tudo para alcançar aquilo, que nós desejamos somente aquilo, que a nossa vida vira uma vida para alcançar aquilo, em volta daquilo. O nosso tesouro, às vezes, pode ser o nosso emprego. Então, alcançar um emprego, e a pessoa vive para alcançar tal emprego, vive para fazer o concurso, deixa de vir na igreja para estudar, deixa de fazer as coisas para estudar, vive por aquilo, perde os amigos para ficar estudando. Pode ser nossa família também, pode ser nossos amigos, nossos sonhos, objetivos pessoais. Pode ser um sonho que você tem de conhecer algum lugar, então você se priva de tudo por aquilo. Pode ser um sonho de querer ter uma família, então você se priva de muitas coisas só para ter um filho, ter uma família. E é interessante, meus irmãos, que essas coisas não são erradas. São bíblicas, e é bíblico nós termos sonhos. É bíblico nós termos planejamento. É bíblico nós queremos ter um emprego melhor. Queremos ter filhos, família. O problema está quando isso vira o tudo da nossa vida. Quando isso vira o centro da nossa vida. Quando isso passa de mais um desejo para ser a razão pela qual existimos. Por exemplo, não é problema algum você querer cuidar da saúde. Não tem problema você viver uma vida fitness. Você falar, não, eu vou me alimentar menos de carboidrato, vou para a academia todo dia, vou virar do crossfit, vou fazer academia. O problema está quando você faz daquilo o objeto pelo qual você vive. Então, tem gente que faz assim, o meu estilo de vida é fisiculturismo. Vamos pegar um exemplo. Então eu vivo pelo fisiculturismo.
Eu vivo para ter um shape grande, para ser definido. Eu vivo para isso. O problema desses sonhos, meus irmãos, é que eles são destrutíveis muito facilmente. E eles acabam muito facilmente, e às vezes nem é culpa nossa. Eu costumo brincar que eu não ando de moto, porque você pode estar fazendo tudo certo, mas se alguém fizer alguma coisa errada, quem sofre é você. Então você pode estar certo, você pode estar andando na faixa, na velocidade, mas se o sujeito lá inventar de passar na faixa no momento errado, quem vai cair, quebrar alguma coisa, se machucar, vai ser você que está na moto. E é mais ou menos assim quando nós colocamos os nossos sonhos, os nossos objetivos em planos terrenos, em objetivos terrenos e mundanos, objetivos bons, mas que se elevados à condição de função pela qual eu vivo, facilmente você pode não ter um motivo para viver. Porque facilmente você pode se acidentar e não ter mais a saúde almejada. Ou você vai para a prova, faz tudo certo. E naquele ano o governo falou assim, esse ano a gente vai cortar uns custos e quem passou na prova esse ano não entra. Ou o seu filho pode cair, se acidentar, vir a falecer. Seu casamento pode acabar, seu cônjuge pode morrer. Coisas que nós colocamos tanto empenho, e que uma fração de segundos, no estalar de dedos, essas coisas acabam e viram pó. E meus irmãos, esse é um dos principais motivos pelo qual há tanta desesperança no mundo. De que as pessoas, elas colocam cada vez mais os seus objetivos pessoais, as suas finalidades de vida, a sua meta pessoal, em coisas que vão e podem acabar. Porque um dia você vai morrer. E mesmo que tenha dado tudo certo, se você viveu por essas coisas terrenas, no dia que você morrer, essas coisas desaparecem do mesmo jeito. E talvez você vai viver 80 anos em vão, em pura vaidade, como disse Salomão. E há casos na Bíblia que ilustram bem isso. Como do jovem rico, por exemplo, em Mateus capítulo 19, quando ele encontra Jesus, e Jesus pergunta se ele não está cumprindo a lei, ele fala, cumpro a lei, cumpro tudo. E aí Jesus pergunta então vai e vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. E ele fala, não dá. O tesouro dele estava no dinheiro dele. Ou Jacó, que fez dos privilégios e bênçãos de seu primogênito o seu tesouro, a ponto de enganar o pai, a ponto de enganar o irmão, fugir de casa, porque tinha medo de ser morto. Tudo por causa da bênção da primogenitura. E não era dinheiro, não, porque ele não ganhou nada com isso. Era só porque ele queria ser o primeiro. Tanto que ele já vem puxando o calcanhar do irmão. Ele engana o pai, engana o irmão, a mãe ajuda, ele foge para não morrer. E quando encontra o irmão, ele encontra com temor, porque o irmão ia matar ele. Ele tinha medo do irmão matar ele, mas o irmão vai lá e o perdoa. E é uma das cenas mais bonitas da Bíblia, esse perdão do irmão de Jacó a ele. Meus irmãos, a grande verdade é que o nosso coração é corrupto. Que o nosso coração faz de coisas terrenas o nosso tesouro com muita facilidade. A gente às vezes nem percebe.
a gente só se dá conta depois que ele já está sentado lá, no lugar de Deus, nos nossos corações. E aí vai uma luta tão grande, tão sofrida, para tirar aquilo dos nossos corações e colocar no trono do nosso coração Deus de novo. Por isso, nesse ano de 2023, você fez seus planos, mas considere se os seus planos, se aquilo que você quer para esse ano, se o que você planeja para esse ano, não são simplesmente planos terrenos. Porque se forem simplesmente planos terrenos e mundanos, eles são péssimos. Eles são horríveis para a sua vida. E é a história da bênção que pode virar uma maldição. Então, cuidado, ore, peça a Deus, coloque diante de Deus os seus planos, coloque diante de Deus o seu 2023 e peça para que os seus planos estejam em conformidade com os planos dele, porque os planos dele é que são perfeitos, é que são bons por excelência. E não se engane, não se engane. Por mais que você seja próspero com seus planos terrenos, por mais que você alcance realizações terrenas, elas acabam no dia que você morrer. E aí, tudo que você fez na terra, fica na terra. E será destruído na terra. Mas você vai precisar encontrar o juiz eterno. E dizer face a face para esse juiz que você preferiu o mundo a ele. Que você preferiu a vontade do mundo e do pecado à vontade dele. Mas a Bíblia também nos ensina que não há somente planos ruins. A Bíblia nos ensina que há planos bons, que há sonhos e planejamentos melhores e maravilhosos. No verso 5, Jesus começa, olha, com uma ordem. O que é uma ordem? Mas ajuntai. Jesus está falando, olha, não ajunta a coisa do mundo. Ajuntai para vós outros tesouros, não aqui, mas tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e destroem e roubam. Meus irmãos, os verdadeiros tesouros que nós podemos acumular e que trará um lucro, não por alguns anos, mas um lucro eterno, o investimento ideal, são as obras de Deus. As únicas obras, os únicos planos, os únicos sonhos que nos trazem rendimentos já para essa vida e para a vida do porvir, são os planos de Deus, são os sonhos que a palavra de Deus nos diz para nós termos. E é interessante que Jesus mostra durante os capítulos 6 e 7, como eu falei, os meios para juntar tesouro no céu. Sabe o que eu gosto da Bíblia? Porque a Bíblia fala assim, ó, faça tal coisa, mas ela não faz. Sabe quando o pai fala com o filho? E aí ele fala, só dá ordem. Ele fala assim, ó, vai lavar a louça. Aí o filho pergunta, por quê? Aí o pai não dá porquê nenhum, só manda lavar a louça. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela manda, mas ela explica o porquê. E ela explica como. Então, quando Jesus manda juntar os tesouros no reino dos céus, Jesus está ensinando como ajuntar esses tesouros desde o começo do capítulo 6. Jesus está ensinando desde o começo do capítulo 5 como eles têm que viver, o que eles têm que fazer, como eles têm que encarar a lei, como tem que ser o coração deles. Aí ele começa no capítulo 6, olha, orem, jejuem,
façam boas obras. E continua no capítulo 7, depois também ensinando como é ajuntar tesouros no reino de Deus. Porque nós muitas vezes fazemos coisas e nós achamos que nós estamos ajuntando tesouros no reino de Deus. Só que nós não paramos para colocar o crivo da palavra de Deus. Porque Deus revelou quais são os seus tesouros. Deus revelou aquilo que traz galardão. Não é o que eu e você achamos que é. É o que Deus acha, é o que Deus falou que é. E é interessante como essas coisas são coisas que devem ser feitas não buscando a glória humana e terrena, mas a glória de Deus. Tanto que Jesus fala, faça em secreto, para que em secreto Deus nos recompense, ou Deus te recompense. Mostrando assim que você está buscando não o tesouro mundano, mas o tesouro de Deus. Porque quando a Bíblia nos ensina, quando Jesus nos manda fazer em secreto, porque só o Pai está vendo, é porque de coração você está querendo buscar só um tesouro, que é o tesouro de Deus, que é o tesouro dos céus. E é interessante como a esmola, a oração, o jejum geram recompensa. Mas não só isso. A Bíblia também fala que gera recompensa nos céus e tesouro nos céus. Aqueles que seguem a palavra de Deus nos seus negócios, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, no trato com as outras pessoas, no ser patrão, no ser funcionário, que fazendo coisas no dia a dia, é que a pessoa vai ajuntando tesouro junto de Deus. Nós muitas vezes achamos que o tesouro a gente só conquista aqui na igreja. Quer vir para a igreja, chega na igreja, senta aí no banquinho, escuta o sermão, finge que escuta, aí finge que pratica também, que assim vai viver na vida. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que vir à igreja é mais uma das coisas que traz tesouro eterno. Mas que não é só isso. Mas é o dia a dia, a maneira como você vive. Jesus não viveu só no templo. Jesus também ia ao templo. Mas você vê ele no meio das pessoas. Você vê ele nas casas. Você vê ele fazendo movimentos na cidade, fora da cidade. Paulo fala com seu pupilo Timóteo sobre as riquezas, em 1 Timóteo 6,19. E ele diz assim, para Timóteo instruir os ricos, não acumularem para si mesmos tesouros, sólido, ou melhor, acumularem para si mesmos um tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E alguns exemplos bíblicos de homens que se apoderaram desses tesouros celestiais e foram recompensados por Deus. O pai da fé, Abraão, é um exemplo. Homem que abandonou tudo. Tinha tudo onde ele estava. Estava perto da família, tinha dinheiro. Deus chamou, ele abandonou tudo e foi obedecer a Deus. Abandonou família, abandonou os pais, abandonou a fonte de sustento. Outro também que foi abençoado por Deus é Enoque, que andou em comunhão com o Senhor, juntou tesouros no céu, e como recompensa não passou pela morte. A Bíblia diz que ele foi arrebatado para o céu. Tamanha era a comunhão daquele homem com Deus, tamanha a quantidade de tesouros que ele ajuntou para si. O ensino que Cristo quer nos transmitir, então, para a nossa vida, é que nós devemos investir o nosso tempo, nós devemos investir os nossos recursos,
Nós devemos investir a nossa vontade. Nós devemos investir tudo para fazer a vontade de Deus, do modo que Deus deseja. Isso significa que fazer a vontade de Deus é mais importante que a minha saúde. Fazer a vontade de Deus é mais importante que os meus amigos. Fazer a vontade de Deus é mais importante que o meu emprego. Fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, da maneira que Deus manda que a façamos, assim nós glorificamos o Pai. E o fim principal do homem é glorificar a Deus. Você foi criado para uma coisa: glorificar a Deus. Por isso que glorificar a Deus te traz sensação de realização. E fazer outras coisas te traz, por melhor que você seja, te traz uma sensação de, está faltando alguma coisa. Já cheguei aqui, eu sou o principal responsável no banco aqui. Quer saber, eu acho que eu vou abandonar isso aqui e começar um novo desafio. Porque ele está inquieto, porque aquilo não traz realização plena e verdadeira, porque ele não foi criado para aquilo. Nós alcançamos a nossa plena satisfação, realização, quando nós fazemos a vontade de Deus, do jeito que Deus ordena, porque assim nós cumprimos o motivo, a missão, a nossa missão de vida, para o que a pergunta que assola a humanidade: para qual é o motivo para a nossa existência? Para o que fomos criados? E a resposta é: para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, que os seus planos sejam planos que glorifiquem a Deus, que louvem a Deus. E não faça as coisas que a gente faz muitas vezes, meus irmãos. Não, vou fazer tal coisa para a glória de Deus. Não faz do jeito que Deus quer. Não faz do jeito que Deus manda, no tempo que Deus manda. Aí a gente fala: não, mas é para a glória de Deus, Deus abençoa. Não abençoa não, viu? Deus abençoa e é para a glória dele quando a gente faz o que ele quer e do jeito que ele quer. Não é fazer o que ele quer do nosso jeito. Você não é Deus, você não é melhor que Deus. A glória de Deus é manifesta em nossas vidas quando fazemos a vontade do Pai, do jeito que o Pai nos ensinou, porque foi assim que Jesus fez. Jesus não vem inventar a roda. Jesus não veio inventar nada. Jesus veio obedecer o Pai e fazer do jeito que o Pai mandou fazer. E tudo ele faz de acordo com as Escrituras. Pode pegar tudo que Jesus fez. Ele fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Tudo que Deus mandou, do jeito que Deus mandou. Então que os seus planos, que os seus sonhos sejam para a glória de Deus. E que a glória de Deus seja a principal motivação da sua vida. Seja a principal motivação do seu 2023. Porque senão vai terminar o ano e vai ser a mesma coisa dos outros. Ixi, fiz nada do que eu falei que ia fazer. Falhei em tudo de novo. Mas esse texto nos ensina então que há sonhos e projetos bons, sonhos e projetos ruins, mas o que você decide fazer é quem define quem você é. A terceira lição desse texto está no verso 21, que diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus deixa claro que os nossos tesouros definem o nosso caráter. Os nossos tesouros, os nossos ídolos,
Se não for a glória de Deus, se não for Deus o nosso principal tesouro, é ídolo. Que quem senta no trono do seu coração define quem é você. Define como você vive. Define como você se veste. Define como você pensa. Define como você faz. Define o que você faz. Fazer as coisas, então fazer das coisas terrestres, das coisas terrenas, o centro da nossa vida, indica que temos um caráter moldado por este mundo, por esta vida e pelas coisas pecaminosas desta vida. E não pelo Espírito Santo de Deus. Porque só aquele que tem um coração nos tesouros de Deus, só aquele que tem o coração na glória de Deus, ele usufrui de todas essas coisas da maneira correta. Então ele usufrui de uma boa saúde, ele busca ter uma boa saúde, ele busca ter uma boa educação. Mas tudo isso perante a face de Deus e para a glória de Deus. Entendendo que essas coisas são dádivas do Senhor, são graça do Senhor, são bênçãos do Senhor, e que nós temos que usufruir delas. Mas entendendo que o nosso coração tem que ser o lugar da glória de Deus. Porque Salomão, o rei mais sábio, o homem mais sábio que existiu, em toda a sua sabedoria, disse o seguinte, em Provérbio capítulo 4, verso 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A gente às vezes não entende que é mais profundo que a alma. O coração não é o coração físico que está bombeando sangue, mas é o coração onde a alma tem sede, que é mais profunda do que a alma, que é o lugar onde que só a palavra de Deus chega. Talvez você não saiba o que tem lá exatamente. É lá onde habita o pecado. Então sabe por que você não consegue fazer o bem toda hora? Mas tem hora que você dá uma escorregada e peca para Deus e fala assim, foi mais forte do que eu. É porque o pecado está no seu coração. E a glória de Deus precisa estar no nosso coração, no centro do nosso coração. E é uma luta, meus irmãos. Não ache que é fácil. Porque não é fácil. Porque se fosse fácil, eu não precisava estar pregando esse sermão e Jesus não precisava ter falado isso há milênios atrás. É uma luta espiritual gigantesca. Daquilo que nós temos nos alimentado. Se nos alimentamos da palavra de Deus, da manifestação da glória de Deus, que é Jesus Cristo, nosso coração vai se encher dessa glória. E vai buscar mais dessa glória. Mas se nos enchemos do mundo, das coisas mundanas, nosso coração vai se encher dessas coisas. Do pecado, da perversidade. E quando vemos, nós estamos fazendo coisas que nós abominamos. E olhamos e falamos assim, como eu fui capaz de fazer tal coisa? Foi porque você tem alimentado o seu coração pecaminoso com pecado e mais pecado. E um abismo chama outro abismo. E na Bíblia nós vemos também muitos exemplos de homens que tiraram o coração do pecado e colocaram na glória de Deus. O exemplo de Jacó é o mais bonito de todos. Ele que era um enganador, saiu de casa fugido. O irmão queria matar, enganou o pai. A mãe ajudou ele, foi enganado pelo sogro. A vida não estava boa. A mulher que ele queria casar teve que trabalhar 7 anos. Aí quando foi ter a noite de núpcias lá, o sogro deu a mulher errada, de propósito a filha mais velha. Aí ele se deitou com a filha mais velha, teve que trabalhar mais 7 anos
foi enganado pelo sogro. Esse homem começou a mudar aquilo que ele buscava e começou a buscar a glória de Deus, ao ponto de ver um anjo do Senhor e lutar com esse anjo, até esse anjo derramar a bênção de Deus sobre a vida dele. Até esse anjo derramar sobre ele a bênção de Deus. Jacó brigou com o Senhor pelas suas bênçãos, porque para ele importava mais a glória de Deus do que a própria vida. Meus irmãos, nós estamos falando que o anjo do Senhor, quando aparece no Antigo Testamento, é o próprio Jesus Cristo numa pré-encarnação gloriosa. Em outras palavras, nós estamos falando que Jacó brigou com Jesus para que Jesus o abençoasse. E ele não arredou o pé até Jesus abençoar ele de alguma maneira. Porque para ele, a glória de Deus era mais importante. Por isso eu pergunto para você nessa noite. Eu não sei como está a sua vida com Deus, se você está buscando já a glória de Deus, ou se você está buscando coisas corruptíveis desse mundo. Mas tempo há de mudar. Jacó conseguiu. E se a gente olhar para o começo da vida de Jacó, a gente vai falar, isso não vai para lugar bom. É daquele tipo de pessoa que você olha o começo e fala assim, não passa dos 30 anos. É o pai de Israel, é o próprio Israel. Ele é o pai da nação de Israel. É dele que saem as 12 tribos de Israel. Tão abençoado que era esse homem. Porque ele colocou no coração que ele precisava buscar a glória de Deus. Mas para buscar a glória de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos crer em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É por isso que Jesus ensina a juntar tesouros. Mas é o próprio Jesus, na pessoa do seu Espírito, quem nos capacita para nós ajuntarmos tais tesouros. Por isso que não há ordem impossível na Bíblia. Põe na cabeça, se Jesus conseguiu cumprir, você também consegue cumprir. Porque ele era homem igual você, igual eu. A gente às vezes fica inventando desculpa, não, porque Jesus era homem igual eu e você. Foi tentado pior do que nós todos aqui. E resistiu às tentações. A gente peca, mas não pode pecar e colocar desculpa assim, não. Tá aquela pessoa que erra e fala, não, e aí procura justificativa. Por isso que quando nós confessamos os nossos pecados, nós só confessamos os nossos pecados. Porque Deus falou, olha, já para Caim, quando ele matou Abel, a você cabe controlar o mal que há em ti. Meus irmãos, nós precisamos viver uma vida não que simplesmente faça boas obras. Porque está cheio de gente aí que acha que só fazer boa obra já está bom. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina que fazer boas obras, que orar, que jejuar, que tais coisas são reflexos de um coração que quer glorificar a Deus. De um coração que quer a glória de Deus, não a glória pessoal. É por isso que a pergunta que não quer calar é: qual é a motivação do seu 2023? Não, quero ajudar o próximo porque é importante ajudar o próximo. É importante ajudar o próximo, mas essa não é a motivação correta. Não, eu quero fazer tal coisa porque eu acho que eu vou me desenvolver no emprego e assim eu vou crescer de salário. Muito bom, importante também, mas não é a motivação correta. A gente tem que aprender
que tudo a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então eu vou ser o melhor profissional possível para que olhem para mim e vejam a glória de Deus refletida através das minhas obras, através do trato com as pessoas, através do jeito que eu me comunico. E falem assim: glória a Deus. Nós vimos então que há maus planos, maus sonhos, bons planos, sonhos maravilhosos. E o que você decide fazer é o que define você. Porque o seu coração te leva a fazer tais coisas. Onde você investe, o que você planeja, o que você sonha, o que você faz, define quem você é. Define como você será lembrado. Define qual é o seu legado. E define a sua eternidade. Se você ajuntar tesouros terrenos, eles serão destruídos na sua morte. E na sua morte você vai ser destruído por Deus também. Vai para o inferno. Vai sofrer a eternidade lá. Porque Ele é um justo juiz. E a justiça de Deus envolve essas coisas. Mas se você ajuntou para si tesouros celestiais, o justo juiz que prometeu vai te trazer tesouros eternos, recompensas eternas, numa vida eterna junto do seu Deus. Que nesse 2023, dia 1/1/23, o primeiro dia do ano, você possa sair daqui querendo a glória de Deus, querendo fazer as coisas para a glória de Deus. Os seus sonhos sejam para a glória de Deus. Os seus planejamentos sejam para a glória de Deus. Vir à igreja seja para glorificar a Deus. Porque assim você vai ter um ano maravilhoso. E certamente o melhor ano da sua vida. E para conhecer essa boa, perfeita e agradável vontade, nós precisamos nos empenhar na leitura da palavra dele. Não tem como, meus irmãos, você querer conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus do jeito que Deus mandou e não saber o que Ele mandou e nem como Ele mandou. Só que não é que Ele não escreveu, Ele está escrito já. O pessoal precisa ler e colocar em prática. Mas nós muitas vezes achamos que um anjo vai aparecer e vai falar assim: olha, fulano, faça tal coisa de tal jeito. Não vai acontecer. Porque não foi o meio pelo qual Deus ordenou que acontecesse. Deus mandou que nós fizéssemos e nós lêssemos a palavra dele, para conhecer a vontade dele, e assim nós glorificássemos o nome dele. Você tem então esse tempo de oração. Enquanto eu peço para o grupo de louvor já se aproximar aqui da frente, nos conduzirá no louvor. Que você tem esse tempo de oração, colocando o seu 2023 diante do Senhor. E que seja um ano para a glória de Deus.